Se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, não precisará temer o resultado de 100 batalhas. Quem disse isso foi Sun Tzu no livro A Arte da Guerra. Esse vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você faz para poder conhecer melhor a esquerda. Porque sem conhecer a esquerda, dificilmente nós vamos realmente ganhar a guerra. Pode ser que nós ganhemos algumas batalhas, mas a guerra provavelmente nós perderemos. Nesse vídeo de hoje eu não vou fazer nenhuma chamada sensacionalista, não é um clickbait, é o tipo de vídeo que eu realmente gosto de fazer. É um vídeo que eu acho que vai realmente te municiar, te dar informação, conhecimento para a gente poder entrar nessa batalha para ganhar a guerra e não ficar nos vangloriando de uma batalha ou outra. Então preste atenção, assista esse vídeo até o final, já deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você tiver paciência para assistir esse vídeo até o final, você vai entender muita coisa do que acontece hoje. Lembrando, eu não vou passar nenhuma notícia sensacionalista do dia de hoje, mas eu vou te ajudar a entender o que é que está acontecendo. Vamos começar com Karl Marx, sim, aquele bandido sem vergonha safado que nunca quis trabalhar na vida e quis desenvolver uma forma onde pessoas como ele não precisassem se sentir mal por nunca trabalhar. Então ele inventou o comunismo, né? Bom, vamos lá. Karl Marx, ele dizia que a mente do indivíduo era formulada de acordo com sua classe social ou a sua raça. Ou seja, não existia verdade absoluta, não existia lógica. A lógica de cada pessoa, dependendo da sua classe social, variava da lógica daquela outra pessoa. Isso se chama polilogismo, ou seja, múltiplas lógicas, o que é um absurdo pela própria natureza. A lógica é uma só. Vou tentar explicar de uma maneira mais lúdica. Digamos que eu fale para você que, olha, a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Beleza? E essa foi uma constatação que eu tive através da observação. De acordo com o polilogismo, essa lógica, essa constatação talvez não seja a mesma para uma pessoa negra ou para uma pessoa rica. De acordo com esse absurdo, essa filosofia absurda, uma pessoa rica, quando ela coloca água para ferver, ao nível do mar, ela vai ferver a uma outra temperatura. Então você entende o tanto que isso é ridiculamente absurdo? E por que isso é extremamente importante para você entender a esquerda? Uma das coisas que a doutrinação tem que fazer na pessoa, porque durante o processo de doutrinação que a esquerda incute na nossa educação, na mídia, na classe artística, nas entidades sociais, ela tem que blindar aquela pessoa, o doutrinado, para impedir essa pessoa de ouvir a verdade. Porque basta ouvir um argumento que seja verdadeiro que a pessoa deveria sair da esquerda. Mas você deve saber que quando você debate com algum esquerdista, não adianta você mostrar fatos, estatísticas, argumentos factíveis. Não adianta você mostrar a verdade incontestável. Ele não sai da sua caverna ideológica. E às vezes a gente se pergunta, mas porra, por que ele não... Não tem como, cara. Eu já mostrei tudo para ele mesmo, assim ele continua defendendo a esquerda. Agora eu vou te explicar por quê. Porque quando você mostra a lógica para ele, quando você mostra a verdade, ele foi doutrinado a interpretar aquilo como a sua lógica. Você só consegue ver dessa maneira porque você faz parte de uma classe opressora, ou porque você é branco, ou porque você é hétero, ou porque você é burguês. Você só pensa dessa maneira porque você não é negro. Quantas vezes a gente não vê as feministas falando: ah, você só é contra o aborto porque você é homem. A verdade é uma só. O bem e o mal, eles não dependem de raça, eles não dependem de orientação sexual ou de classe social. O bem e o mal, eles são facilmente discerníveis, se você usa a lógica. E um dos grandes malefícios da esquerda, principalmente dessa filosofia do Karl Marx, é dizer que a lógica não é única, que existem múltiplas lógicas que dependem da sua posição social, da sua raça, da sua cor e de toda essa merda. Então o que eles fazem? Eles doutrinam os jovens a pensarem da seguinte maneira: olha, isso que eu estou te falando aqui é uma lógica que é a sua lógica. Qualquer outra verdade que alguém vier colocar à sua frente, que contrapor a sua lógica, que é o que eu estou te passando, pode acreditar, essa verdade só é verdade para aquela pessoa, porque ela não faz parte do seu grupo. Ou seja, aquela pessoa, ela é uma burguesa, ela não é comunista, então ela tem uma lógica diferente. Aquela pessoa é uma pessoa capitalista, então a lógica dele é diferente da sua. Quando eles incutem esse pensamento, né, essa visão de mundo num doutrinado, não adianta, você não consegue mais tirar ele da caverna ideológica. Somente o tempo, experiência de vida vai ser capaz de fazer isso. Somente ele mesmo, através da sua própria lógica, depois que ele já tiver num nível de experiência, de maturidade, que ele vai conseguir sair. E que é o que acontece, né? As pessoas são de esquerda até os seus 30, 40, 50 anos, depois saem. Depois que ela já tem mais maturidade de vida. E pensa mais usando a lógica e menos a emoção.
essa questão, essa doutrina filosófica, né, que quer empurrar nos jovens de hoje, que existem múltiplas, uma pluralidade de lógica, que quando alguém contrapõe a sua verdade, o que ela está fazendo, na verdade, é impondo uma interpretação da realidade e dela ao invés da sua, e que isso é opressão. E aí vem o segundo passo disso. Através disso é que é criado a segregação da sociedade. É esse tipo de filosofia que a esquerda coloca a sociedade como grupos antagônicos. Por que existem tantos grupos antagônicos na visão de um esquerdista? Porque não existe uma verdade só, não existe uma lógica só, são múltiplas lógicas que brigam entre si. Só que eles acreditam que a lógica do oprimido é sempre a verdadeira. E aí que é o outro passo idiota disso tudo, né? De acordo com o que eles falam, né, como existem múltiplas lógicas, né, e aí vem o pós-modernismo. Eu já fiz um vídeo aqui sobre pós-modernismo, que basicamente é o seguinte: para todo fenômeno da humanidade, existem infinitas interpretações. Só que a interpretação que se torna preponderante, né, que se torna a verdade, não é porque ela é a real, mas é porque ela foi imposta por um grupo, ou seja, que tem a sua própria lógica, por um grupo opressor, e que ela faz com que o grupo oprimido tenha que absorver, que adotar aquela mesma lógica, sendo que essa lógica não é a lógica deles, porque eles fazem parte de um outro grupo. Lembra que eu estou falando no início do vídeo. Então, esse tipo de visão da sociedade, o que isso causa? Isso causa o caos, o antagonismo, o ódio. Porque se existe o grupo de gay, o grupo de hétero, o grupo de homens, de mulheres, o grupo de ricos e de pobres, o grupo de brancos e negros, de asiáticos, todos esses grupos eles têm que se odiar, porque cada um tem uma visão de mundo. Só que aquele grupo que está, vamos supor assim, economicamente mais superior, ele oprime o inferior, mas a lógica do oprimido é a verdadeira. Ela só não pode tomar o seu lugar de destaque por causa da opressão. Bom, nesses 7 minutos de vídeo, o que eu estou tentando te falar? A filosofia por trás da esquerda, o prisma pelo qual eles absorvem a realidade e transformam isso numa ilusão, é a causa de toda a segregação, de todo o ódio que a esquerda sente pela nossa sociedade. Eles não conseguem, nunca vão conseguir ver a sociedade como um grupo de indivíduos. Cada indivíduo com a sua capacidade cognitiva, cada indivíduo com a sua opinião. É como, o que eu penso? Nós somos um universo de indivíduos, onde cada indivíduo é um centro do seu universo. Eles não conseguem ver a sociedade por indivíduos, eles veem a sociedade por grupos. E cada grupo tem a sua visão de realidade. E a visão de realidade que deveria estar em destaque é a do oprimido. Aí eles entram, aí vem Paulo Freire com a história do opressor e oprimido, que a sociedade é uma ruptura, né? E é o que eles passam no coração dos nossos filhos, e por isso os nossos filhos doutrinados pelo Paulo Freire acabam sendo filhos rebeldes, que odeiam seus pais, que são opressores, que odeiam a sociedade, porque a sociedade é opressora. Onde é que eu quero chegar com isso? Enquanto nós não conseguimos consolidar a interpretação de que a sociedade é de indivíduos e não de grupos, a esquerda continuará se fortalecendo. Enquanto nós não conseguimos mostrar que a lógica, que a realidade é uma só, não importa a sua cor, sua orientação sexual, sua classe social, não importa nada. A única coisa que importa é a sua integridade, a sua honestidade e a sua fidelidade e lealdade com a verdade. É isso que deve importar. Bom, esse foi o vídeo que eu quis passar para vocês hoje. Entendam como a esquerda pensa e aí você conseguirá argumentar. Eu parto da premissa, quando eu estou debatendo com alguém, que eu percebo que a pessoa está acorrentada na caverna, eu sei que eu não vou conseguir tirar ele dessa caverna. Mas eu me proponho a debater para que as pessoas que estejam ouvindo não se afundem na caverna como aquela pessoa já está. É tipo para mostrar, olha, tá vendo aquilo ali? Mesmo, tá vendo essa pessoa aqui que mesmo mostrando fatos, argumentos, provas inquestionáveis, ela não consegue sair do lugar? Cuidado para vocês não ficarem desse jeito. É esse o objetivo do debate hoje. É por isso que eu sempre me proponho a participar de todos os debates que me chamam. Para mostrar que aquela pessoa está presa numa caverna ideológica e impedir que outras pessoas, por livre e espontânea vontade, através da doutrinação, entrem nessa caverna e se acorrentem também. Estamos chegando a 10 minutos de vídeo. Bom, galera, esse tipo de vídeo é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Então compartilhe, esse tipo de informação eu sei que não é tão sensacionalista, eu sei que não é tão aquela coisa assim, nossa, eu tenho que compartilhar com todo mundo, mas na verdade é. Não é uma notícia do dia, não é nenhuma bomba, não é nenhuma coisa urgente, não, mas é o tipo de informação que a gente tem que espalhar para o Brasil inteiro, a gente tem que entender
Conheça-te a ti mesmo e conheça o seu inimigo e você vencerá todas as batalhas. Muitas batalhas que nós estamos perdendo é porque nós não conhecemos a esquerda tão bem como tu deveríamos. E eu estou falando isso em primeira mão porque eu já fui esquerdista, eu já estive lá na caverna ideológica, consegui sair. E hoje eu vejo como uma missão de vida tentar resgatar o máximo de pessoas e impedir que outras pessoas entrem nessa caverna. Porque é aí que está o perigo. Eles pegam os nossos jovens, são os nossos filhos. Uma pessoa que teve uma boa criação jamais será esquerdista. Gustavo Gayer deixando um grande abraço para vocês. Aqui na descrição eu vou deixar uns links para vocês curtirem, tá? O link Nas Ruas Patos de Minas. Quem quiser fazer o meu curso de inglês gratuito também, do básico, tá aqui no link da descrição. Faça à vontade, é gratuito mesmo, não tem pegadinha não. Compartilhe, se você não é inscrito no canal, se inscreva. É a informação que vai nos salvar, é o conhecimento que vai nos salvar. Um grande abraço para todo mundo, tchau.